Olá, eu sou Amanda Du e estou aqui para lhe contar um conto. Lembra que eu contei sobre a casa que eu morei, que eu cheguei a ser expulsa de lá, debaixo de batuques, a molar de facas? Se você não viu, tá aí, e o título é Primeira Casa Assombrada. Primeira Casa Mal Assombrada, eu acho que é isso. Vai lá, assiste e volta aqui, porque hoje eu vou contar o que a vizinha havia me contado antes de eu morar lá. Bora pra história? Então, o que acontece? Eu resumi rapidamente lá que a vizinha tinha falado que ela tinha cavado o terreno dela e coisa e tal. Mas as coisas são um pouquinho mais complicadas. A gente passou horas conversando sobre o bairro, sobre a casa dela, sobre o que aconteceu quando ela se mudou pra lá. E agora eu vou relatar o que ela me relatou. Isso já faz muito tempo. Eu vou tentar lembrar o mais detalhado possível. Quando ela comprou aquele terreno, Amanda, era um porão, mas tinha uma área que tinha um terreno baldio do outro lado e biriri barará. Gente, esse bairro, ele era morro, então era assim uma subidona. Por isso que era o porão da casa, mas tinha entrada totalmente independente. Eu tô falando da casa que eu morava e a da vizinha também, tá? Totalmente independente, dava pra ver um terreno baldio do outro lado, porque para nivelar a casa da proprietária da casa que eu morava, ela construiu esse porão, que é onde futuramente ela fez essa casa que eu morei. Agora vamos lá, a história da vizinha. Quando ela chegou lá, já tinha uma casa construída lá embaixo, tipo 3 cômodos, uma coisinha simples, quarto, cozinha e banheiro e todo o terreno. Então ela pegou e se mudou para essa casinha. O cachorro dela, que ela tinha na época, que não era o mesmo de quando eu morava lá, ele estava sempre latindo, ele tinha vários surtos assim que ela não entendia, que era um cachorro muito dócil e de repente ele estava bravo. E aí o que aconteceu assim de mais grave? E ela já começou a nivelar na frente, tá, gente? Pra ela fazer o terreno dela, a casa dela. Ela passou a máquina, limpou tudo, aí teve os pedaços que teve que aterrar pra poder nivelar, pra construir a casa. Ali ela achou muita coisa enterrada. Vasinhos, peças, como é que chama? Adagas, crucifixos, não sei que crucifixos, não é esse tipo de coisa, mas acho que deve ter algumas coisas que eles usam, sim. Tinha muita coisa, muita coisinha. Agora eu não lembro exatamente as coisas que ela me falou, mas era assim, muitas coisinhas usadas para feitiços, esse tipo de coisa. Então, ela começou a construir a casa da frente. Aí, quando teve um dia, quando ela já estava terminando de construir a casa, aí via coisas, tá? Via vultos, via vozes, pensava que tinha gente no quintal, e tudo isso ela foi tolerando. Mas teve um caso, que aí eu já não faz muito tempo, então eu não lembro se ela estava já na casa de cima ou se ela estava chegando em casa e era a casa dela, que ela morava lá embaixo, até construir a de cima. Essa casa incendiou. Do nada a casa dela incendiou, essa casinha, esses 3 cômodos que ela estava morando. A coisa foi tão grave que o cachorrinho dela, né, foi pro céu e foi bem triste. Aí onde ela me contou tudo isso, aí o cachorro uivando que teve pra mim, ela falou, Amanda, e aí eu vou falar sobre algumas coisas que aconteciam no bairro. Teve a época da escravidão, que me parece que aquilo lá era tudo de um senhor só. Que esse senhor era muito ruim, ele maltratava muito e por ali mesmo ele ia enterrando, já sabe, né? Era muita maldade, muita maldade. Ela chegou a falar numa praça lá em cima, que agora não sei, já tem uns anos que eu não vou até essa cidade, mas tem uma pracinha lá no topo, que tem até um comércio, tem casas, tem tudo. Ela falava que antigamente ali tinha um tronco e correntes e coisa e tal.
Além disso, tinha um tal, esse eu vou falar o nome, apesar de não falar o nome da cidade, mas talvez quem mora nessa cidade vai reconhecer o nome. Um rapaz que tinha o apelido de Timachuca. Timachuca, ele era um rapaz muito ruim, completamente perturbado, ao ponto de que ele pegava e colocava gilete, sabe escorregador de criança, que a criança desce para escorregar? Não tem uns que são de madeira? E aí tem aqueles vãozinhos assim, porque geralmente são três ripas, né? Ou às vezes são só duas. Então esse cara naquele vãozinho ele colocava gilete. Ele era muito ruim, assim, tem certas palavras que eu ainda não conheço bem ainda as regras aqui, eu não sei se eu posso falar certas palavras, mas tipo assim, ele mandou muita gente pro céu, ele era muito ruim com a família dele, era muito ruim com as pessoas, assim, sem motivo algum. Imagina que motivo tinha para machucar crianças que chegavam no parquinho para brincar. Então essa era a história do bairro, a questão da escravidão, a questão desse rapaz, Timachuca, que quando eu morei lá ele já não era mais vivo. E também a questão de que também tiveram muitos centros de cultura africana. Como que eu posso falar? Porque toda religião que a gente vê, que a gente viu, tinha muita coisa feita ali, tanto pro bem quanto pro mal. Tá? E foi isso. Só para dar um resumo mais ou menos, o caso dela que incendiou a casa, eu não lembro se ela estava morando na casa de cima quando ela falou que incendiou. Mas eu sei que ela já, quando eu conheci ela, já estava morando na casa de cima, ela me mostrou a casa lá de baixo, e não estava mais incendiada, né, com o passar dos anos, que ela fez ali onde incendiou, ela limpou também o terreno, ela era muito cristã, acho que, se não me engano, ela era evangélica, chamou, não sei se foi padre ou se foi pastor, para fazer oração, fazer aquela limpeza e tal, e ela reconstruiu lá embaixo uma casinha onde pudesse ficar as visitas. A casa dela era muito bonita, muito aconchegante, só que provavelmente onde eu morei não foi feito nada disso, e é onde eu escutava a mulher andando com salto em cima. Também tinha um outro caso, cara, eu escutava a máquina de lavar dela funcionando, da proprietária, agora eu tô falando da casa que eu morei. Então ela tinha máquina de lavar, não era tanquinho, mas o varal dela ficava logo acima do meu. E cara, como pingava água lá de cima, em cima das minhas roupas não secavam, era um desespero. Aí eu pedi pra ela, a gente pode combinar um dia que você lava, um dia que eu lavo, pra gente conseguir, pra eu conseguir secar minha roupa. A Flamanda eu sempre fui 2 vezes. Ainda tinha uma água que vinha lá de cima que molhava minha roupa. Um monte de coisa, gente, que eu esqueci de contar, um monte de falar. Mas assim, teve uma coisa, papum, o cachorro uivou e eu saí correndo. Foi um mês, lá, assim, perto de um mês, não chegou um mês, porque as coisas evoluíram muito rápido. A moça andando lá em cima de salto alto, ela falou que nem andava, que ela usava pano duplo, era inverno. Eu lembro que era inverno por causa da dificuldade também de secar a roupa, além das gotinhas caindo. Depois, quando eu troquei meu varal de lugar, e a roupa não secava do mesmo jeito. O cachorro uivando, sensação ruim. O teto da casa era baixo, mas eu sou baixo também, então não dava tanto problema. Mas eu trocava a lâmpada na mão, era porão. E é isso. E eu quero contar a próxima casa que eu morei. Eu vou contar já no próximo relato. Desde já quero que vocês deixem comentários, enviem suas histórias, que não é possível que só eu que passo por essas situações braba. Claro que não, a vizinha passou por pior, né? Porque chegou a ver a casa incendiada. E o cachorrinho dela, que na época, o outro cachorro que ela tinha, sempre o bichinho roda primeiro, né? É triste. Deus me livre, eu tenho minhas bichinhas que eu amo muito. E muito obrigada por assistir até aqui. Deixe seu comentário, envie sua história, curte, comenta e se inscreve no canal. Já deixando aqui um desabafo, que assim que eu postei o primeiro vídeo, deu um boom de inscrições maravilhoso.
e o YouTube tirou as inscrições. Se você se inscreveu, tá? Se você se inscreveu, verifica se você ainda está inscrito, porque perdi muito inscritos. Obrigado, beijo da Du.